Hoje vamos debater, conversar, discutir sobre o capítulo 2. O capítulo 2, para quem não está preparado, assim, para quem está caindo meio de paraquedas, é um tanto quanto assustador, né? Alguns exemplos que ele dá, né? O capítulo 2, ele começa o capítulo 2 revisando, né, alguns conceitos importantes. Vocês vão perceber que quase todos os capítulos ele sempre revisa muitos conteúdos, porque é importante mesmo. A gente lê e relê e lê a mesma coisa até que esse conhecimento, de fato, ele seja introjetado, né? É como ele fala, é engraçado que, assim, no livro, ele fala sobre que um dos aspectos da mente é a repetição. Ele repete muito a mesma coisa, né? Ou seja, é importante para a compreensão a gente repetir. E eu tenho certeza, a gente já teve, esse é o nosso terceiro encontro, e eu tenho certeza que vocês, dessas 3 semanas de encontro, já devem ter repetido N coisas de afirmações negativas sobre si ou sobre a vida. Né? Não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tempo, nada presta, nada é ruim. Tenho certeza. Então, é exatamente isso. Essa repetição incessante do mesmo conteúdo, da mesma fala, para a gente aprender. Então, o capítulo 2, ele começa com a seguinte frase: a mente é o que você possui de mais precioso. Nada é mais verdadeiro do que essa frase. Nada é mais verdadeiro do que essa frase. Tem um mestre espiritual que ele tem a seguinte frase: salve a sua mente a qualquer preço. Salve a tua mente a qualquer preço. Um corpo físico dá para ajeitar, dá para viver, dá para você ter uma vida razoavelmente boa se você tiver um corpo doente. Agora, com uma mente doente, é muito mais complicado. Quem aqui já teve ou tem algum próximo parente, né, companheiro, companheira, com doença mental, vocês sabem o quanto que é difícil. Uma pessoa com um corpo doente, dá, né, dá para ali manejar. Tem a medicina, né, moderna para a gente conseguir, né, tratar o corpo doente. Agora, quando se trata de mente doente, é muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, ele fala, a mente é o que você possui de mais precioso. Protejam sempre a mente de vocês. Salvem a mente de vocês a qualquer preço que for necessário. Um corpo físico, vocês conseguem lidar, conseguem ter uma boa vida ainda. Agora, uma mente doente, pessoal, é complicado. Uma mente que não tem raciocínio lógico, não tem discernimento, uma mente completamente negativa, psicótica. Dentro da psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria define a loucura como uma pessoa que ela não tem capacidade de raciocínio crítico. A pessoa não se autocritica e nem consegue criticar o ambiente ao redor. E quando eu digo criticar, é no sentido de discriminar, tá? Não é no sentido de criticar, de falar mal, mas é no sentido de fazer uma correta discriminação do ambiente, um correto discernimento de si mesmo e do ambiente. Por exemplo, uma pessoa que chega e fala assim, sei lá, eu sou Napoleão Bonaparte. A pessoa não tem um correto discernimento, ela não tem autocrítica. Ela não se critica. Eu sou Napoleão Bonaparte mesmo? Se a pessoa tivesse essa autocrítica, ela rapidamente chegar e falar, não, eu não sou Napoleão Bonaparte. Então, a loucura para a psiquiatria é essa linha tênue entre você saber fazer autocríticas. Ela é individual e, ao mesmo tempo, não só o individual regula, mas também como o social também regula. Por exemplo, uma pessoa louca, ela, num ambiente aberto, com outras pessoas, por exemplo, ela vai baixar as calças e vai cagar ali na frente de todo mundo.
Então, você vê que tanto o social pode regular, por quê? Porque a gente não faz isso. Alguém aqui faz xixi e cocô na frente dos outros na rua? Ninguém faz. Mas é por conta da autorregulação? Não, é por conta da regulação do social. Então, ambos existem. Essa regulação ela é feita pelos dois. Ela é feita tanto pela cultura quanto pelo próprio indivíduo também. Vida interna e vida externa, elas precisam acontecer em perfeito equilíbrio. Nem totalmente para o interno, nem totalmente para o externo, mas essa autorregulação ela precisa acontecer em equilíbrio de acordo com o contexto que você vive. É uma linha tênue e ao mesmo tempo não é, sabe? É porque hoje em dia, se você tem um mínimo de consciência, mínimo, não precisa ser muito não, tá, pessoal? Mínimo de consciência, vocês vão perceber que a insanidade hoje em dia se tornou algo normal. Normalizaram a insanidade. Então, como é que você, como diz o Eckhart Tolle no livro do Despertar de uma Nova Consciência, só existe sanidade numa sociedade que consegue reconhecer a insanidade. A sanidade ela acontece no contraste com a insanidade. Então, se a gente vive numa sociedade que não consegue reconhecer o que é insano, não existe sanidade. Vai estar todo mundo insano achando que são, porque é o que foi normalizado. Entende? Então, hoje em dia, aquelas poucas pessoas que estão ganhando consciência sobre si, é muito comum elas, de início, se sentirem muito solitárias. Porque tu olha para o lado, só vê insanidade. Tu liga a televisão, é insanidade. Tu sai na rua, é só insanidade. Você começa a se achar, você fica se sentindo meio solitário. Ah, mas tem família. Pô, pai e mãe tão sanos quanto. Aqueles amigos que você considerava, sei lá, de infância, tu vê, gente, socorro. Tu fica se sentindo meio sem saber o que fazer. Sem para onde ir, sem com quem conviver. Mas a Marisa falou, parece que a gente está num mundo à parte. E parece mesmo. E realmente assim parece. Eu falei lá nos stories hoje, né, que a informação que os mentores trouxeram um dia para a Marinês, os mentores, a Marinês falou alguma coisa sobre sofrimento e tudo mais, e os mentores falaram 92,7% da humanidade são sofredores. 92,7% da humanidade. E quando eles disseram sofredores, não é aquela pessoa que sofre de vez em quando, passa por algum um momento da vida, não, são sofredores, assim, paulatinos, assim, sabe? São aquelas pessoas que vivem em constante estado de sofrimento. 92,7% da humanidade. É um percentual bizarramente alto, né? É muito importante o social. Porque é muito comum pessoas, quando tem esse despertar e começa a olhar suas próprias sombras, as suas toxicidades, começa a trazer esse olhar sincero para si, é muito comum essa pessoa se isolar. Por quê? Porque essa pessoa comumente vive num ambiente doentio. Não existe aleatoriedade no universo, pessoal. Pessoa que está num processo de muita burilação mental, muita dificuldade, essa pessoa ela vive num ambiente assim também. E é exatamente esse ambiente que mantém isso, inclusive. Então, quando acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, seja uma bênção espiritual, ou seja um sofrimento muito forte, que a pessoa tem, às vezes, um despertar espiritual, sabe? A pessoa tem um lapso de sanidade, de consciência, e ela consegue sair um pouco dessa hipnose mental, espiritual e coletiva, ela consegue assistir um pouco de fora, nem que seja assim, às vezes é questão de minutos. A pessoa, ela olha e quando ela volta, ela já não é mais a mesma. E o que acontece muito é que essas pessoas costumam se isolar completamente. Aí acaba que nesse processo de ir para dentro,
ela perde um pouco a referência. Ela já não sabe mais dizer o que é conteúdo mental, o que pode ser uma paranoia, o que não é. Ela perde o contato com... Se isso acontece, tá, pessoal, de maneira muito abrupta, esse isolamento muito abrupto, ela vai perdendo um pouco de contato com o real. Ela fica muito no conteúdo mental e ela não consegue regular esse conteúdo interno com o externo. E aí ela pode se perder, inclusive, em fantasias, imaginações. Isso acontece. Então, é muito importante, nesse momento, ter um social. Obviamente, não qualquer social, mas um bom social, para conseguir não se perder nesses conteúdos internos, porque isso acontece bastante. Pode ser que 80% do tempo a pessoa fique isolada, tudo bem, mas pelo menos 20% a pessoa precisa ter um pouco de contato, de social, de sociabilidade, sabe? Nesse estágio, tá, pessoal? Nesse estágio é muito importante um bom social. Agora, mas Henrique, como que essa pessoa ela vai saber o que é um bom social se ela está nesse processo? Aí já outros 500, né? Aí já são outros 500. A gente realmente não tem muitas boas referências, bons exemplos, bons grupos onde essa pessoa possa se inserir e que vai ajudar no processo dela. Por isso, muitas pessoas procuram religiões, procuram grupos terapêuticos, enfim, dependendo do desespero que a pessoa possa se encontrar de ter saído e voltado, essa pessoa ela pode ser manipulada com muita facilidade por falsos mestres espirituais. Aí a gente vai entrar numa outra seara. Mas vamos voltando ao livro aqui. Então, no início do capítulo 2, ele repete alguns conceitos importantes, falando sobre a lei da mente, que é a reação, a resposta que obtemos da mente subconsciente, é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Ele fala também uma coisa nova, ele fala sobre sentir, como que é importante quando a gente pensa, ou seja, quando a gente vai começar a fazer aquelas preces, aquelas orações, que a gente sinta o que a gente está falando. Ou seja, que não seja mera repetição de palavras. Ajuda. Mas quando a gente coloca emoção naquilo que a gente está falando, ou seja, quando a gente coloca autoridade, quando a gente coloca certeza, aí aquilo é potencializado. No capítulo 1, ele vai falando, né, sobre a importância da repetição, da certeza, que ele chama de expectativa, e da fé. Da repetição, da certeza. A certeza é a emoção que você vai colocar naquilo. Tipo, né, que nem aquele exemplo que ele deu da bolsa. Essa bolsa é minha. Como que vai ser minha, eu não sei, mas vai ser minha, já é minha realidade. Isso é certeza, ela está colocando emoção, de certeza. E é minha. Como que vai chegar até mim, eu não sei, mas já é minha realidade. E aí, quando ela chega em casa de noite, o namorado, bolsa na mão. Recentemente, tem acontecido umas coisas muito engraçadas assim, comigo, que eu estou lendo esse livro, acho que é pela terceira ou quarta vez. E eu estou colocando muita autoridade, assim, muita certeza naquilo que eu tenho afirmando, sabe? E quando eu medito, todo final de meditação, eu faço algumas preces, né, junto à divindade, e eu tenho feito uma prece, eu tenho colocado muita certeza, muita autoridade, no sentido de aquilo que for necessário para eu saber, a divindade vai me mostrar, vai me trazer. Não importa. E vai ser rápido, vai ser fácil, a divindade cuida de mim e me dá todas as respostas que eu quero. Eu tenho afirmado isso, repetido isso com muita certeza. Assim. E tem acontecido umas coisas muito engraçadas, assim, tipo... esses dias eu tava no banheiro e aí tinha um pacotinho assim em cima do móvel, tinha uns negócios assim que eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. E estava assim em cima
no móvel, assim, onde eu e a namorada a gente guarda as nossas coisas, assim. E, gente, e é um negócio estranho, assim, nunca tinha visto aquilo. Ah, eu olhei e falei... Quando eu olhei para aquilo, eu lembrei da minha prece. Eu falei assim, quer saber? Se for para eu saber disso, a divindade vai me mostrar. Eu quero saber. Divindade, dá teus pulos e, sabe, sair do banheiro. Sentei para tomar café da manhã, comecei a comer, daqui a pouco minha namorada: você sabia que a gente tinha semente de ipê amarelo? Eu olhei para a cara dela. Quê? Aí ela falou, foi a primeira frase que ela falou: você sabia que a gente tinha semente de ipê amarelo? Eu falei: quê? Ela tá lá no banheiro. Ela nunca tinha falado isso. Nunca tinha falado isso. Eu nem sabia. E ela falou assim, do nada. Eu olhei pra cara dela e falei: ela me olhou com uma cara, ela me olhou com uma cara, por que você tá surpreso? Tipo, eu não tô surpreso, não. Eu falei: certeza. Sentei pra comer, ela já falou: não, sabia que a gente tem. Eu nunca tinha falado isso. Entre essas e várias outras coisas tem começado a acontecer assim. E tipo assim, tá sendo assim, ó. Eu quero saber, pum. Quero saber, pum. Do dia seguinte, no minuto seguinte, na hora seguinte. Coisas assim, sabe? Então, para vocês começarem a compreender, a partir desse capítulo, a importância do sentir, da certeza, da emoção daquilo que vocês estão falando. Tanto de positivo, pessoal, quanto de negativo, tá? Isso vale para os dois. Vai fazer uma prova com certeza de que tudo não vai bem. A mente de vocês dá branco. Tem uma frase que ele fala também nesse início de capítulo, é a seguinte: não temos como saber que recursos a mente inconsciente mobilizará. Isso aqui, pessoal, é uma verdade. A gente não faz a menor ideia do que o subconsciente, o que o inconsciente vai mobilizar para o que você está afirmando e sentindo se materialize. Coisas bizarras, coisas absurdas, coisas do arco da velha acontecem. O universo inteiro se mexe para o que você estiver afirmando e sentindo se concretize, se materialize. Não importa, o inconsciente vai mobilizar forças que a gente, às vezes, nem tem conhecimento. Mas vocês podem ter certeza que vai ser mobilizado. E a gente só precisa estar aberto da maneira que for. Ele continua falando sobre que a mente subconsciente e consciente, na verdade, são uma mente só, apenas com aspectos diferentes, né? A mente consciente como aquela raciocinadora e a mente subconsciente como aquela mais subjetiva. A mente subconsciente controla e dirige as funções vitais. Eu não lembro se eu já falei isso lá no curso da mente consciente, mas com certeza em posts e stories eu já falei sobre que quem controla as funções vitais é o ego, através do subconsciente. O nosso ego, por que a gente não precisa ficar fazendo força para bater o coração, para respirar, para a célula mitocôndria fazer ATP? Isso é feito aleatoriamente? Não. Existe uma força que está controlando isso. Existe uma força que está gerenciando isso. Que força que está gerenciando isso? O nosso ego. O nosso ego, ele dirige as nossas funções vitais, que a gente não precisa ficar o tempo todo ali de olho. Teu cabelo está crescendo. Quem está gerenciando isso? O ego, através do nosso subconsciente. O ego, ele é o grande gerente, inclusive, dessas funções vitais. E o Joseph Campbell também afirma isso, meu amigo. Então, a nossa mente subconsciente, ela vai reagir segundo a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. E aí, ele fala: daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem de alegria. A nossa mente subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que a primeira consciente aceita como tal.
E aí ele vai falar um pouco mais, e aí ele começa a entrar numa parte do livro, né, que o Aécio chamou meio de assustadora, mas que são, pessoal, reais, né? Ele começa falando sobre alguns exemplos que aconteceram na vida dele, da família dele e de pessoas próximas, né? E ele fala uma frase que eu vou fechar um pouco a minha fala e vou abrir para vocês. Tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Tudo o que aconteceu na nossa vida até o momento de hoje foi baseado naquilo que a gente aceitou como verdade. Imagina uma pessoa que acredite que ela merece sofrer para ser feliz. Imagina uma pessoa que tem uma crença de que ela não é merecedora de nada bom na vida dela. Que forças que vocês acham que o subconsciente vai mobilizar para que isso seja uma verdade na vida dela, uma realidade na vida dela? Coisas muito sérias. Pessoas com complexos de culpa, que acham que, né, merecem sofrer, que não merecem coisas boas. Pessoal, só acontece coisa ruim atrás de coisa ruim na vida dessas pessoas. E tudo que acontece é responsabilidade dela. Por mais que a gente não queira aceitar isso, tudo que acontece em nossas vidas é fruto desses pensamentos gravados na mente subconsciente repetidamente com emoções. Essa afirmação, ela pode ser um trampolim na vida de uma pessoa, como pode ser uma âncora na vida da pessoa. Se a pessoa tiver maturidade suficiente para entender isso, a vida dela dá um salto cósmico. Porque tudo que acontece na vida dela se torna o quê? Se torna uma maneira de se entender. Se torna uma maneira de olhar para dentro. Se torna uma maneira de olhar para si e ver quais crenças, comportamentos, de pensamentos que estão levando a pessoa a manifestar aquilo. A vida se torna um parque de diversões de autoconhecimento. Tudo o que acontece, acontece por quê? Porque foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente. O que está acontecendo hoje foi resultado de pensamentos gravados no passado. E se está acontecendo determinada coisa hoje, a pessoa consegue entender que tipos de pensamentos ela gravou no passado. E a vida se torna um parque de diversão de autoconhecimento. Agora, isso também pode ser uma âncora na vida da pessoa. Porque a pessoa que não tem maturidade para aceitar essa verdade, esse princípio, como a gente já discutiu lá no capítulo 1, esse princípio, a vida da pessoa afunda. Porque ela vai se colocar como vítima, ela vai colocar a culpa em tudo, em todo mundo, ela não vai conseguir trazer esse olhar para dentro e olhar para essa dor, para essas questões que ela fica ali repetindo na mente dela. Aí ele fala um pouquinho sobre a importância do hábito, da repetição para formar novos hábitos, né, que é repetir constantemente pensamentos construtivos e harmoniosos, que a gente precisa olhar para esses pensamentos e corrigir. E aí ele começa a falar sobre a questão da sugestão. Essa é a parte, para mim, mais importante desse capítulo, quando ele começa a falar sobre sugestão. Pessoal, se vocês pegarem essa parte desse capítulo, a vida de vocês muda completamente. Ele começa a falar sobre sugestão, sobre a importância de proteger o nosso subconsciente de impressões falsas. Eu dei uma pincelada disso no último encontro, né? Falando sobre a crença do isso é difícil, tudo é difícil, escolha é difícil.
Nesse capítulo, ele aprofunda mais. E ele fala sobre a importância de proteger o subconsciente de qualquer e toda sugestão falsa e destrutiva. Eu não sei, vou dar um exemplo. Quem aqui ontem assistiu televisão? Acredito que aqui, bastante, talvez algumas pessoas, outras não. Eu não tenho nem televisão na minha casa. Tá, boa. Assisti um jogo de futebol. Você lembra de todas as propagandas que apareceram durante a transmissão do jogo? Você lembra das propagandas que estavam lá na beira do campo, ou que passaram durante a transmissão, durante o intervalo, na televisão? Você lembra das propagandas? Mesmo não prestando atenção. Se você está assistindo aquilo, o teu subconsciente está entendendo o quê? Que você quer assistir aquilo. Se você quer assistir aquilo, o subconsciente vai aceitar como verdade. Lembra do exemplo que eu dei da minha amiga que me mandou aquele memezinho? Da criança com cara de mancarada. Eu, depois que descobri que nasci pobre de novo, lá, kkkk, eu falei, não achei isso engraçado? Mesma coisa. Só que o que acontece na televisão? Você está ali assistindo televisão, você está prestando atenção no que está passando na televisão e você está protegendo o teu subconsciente daquilo que está sendo informado? O teu subconsciente está aceitando como verdade. Disso vocês não sabiam, né? Tudo aquilo que vocês estão assistindo por livre e espontânea vontade, sem um raciocínio sobre aquilo, o subconsciente está aceitando como verdade. Sabe aquela música que vocês colocam na academia, vão malhando e nem estão prestando atenção na música que está tocando? Essa música vai ser aceita pelo subconsciente como verdade. Por que vocês acham que o número de pessoas sofredoras vem aumentando gradativamente no Brasil? E cada vez mais o brasileiro parece estar sofrendo mais. Porque o estilo musical mais tocado no Brasil é sofrência. E isso está sendo aceito pelo subconsciente do brasileiro. E o subconsciente do brasileiro está fazendo o quê? Fazendo todo mundo sofrer. Falando. Eu não lembro, eu não faço a menor ideia do que passou de propaganda. Mas o teu subconsciente aceitou como verdade. E passam várias mensagens que vocês não fazem a menor ideia, mas que vocês começam a manifestar na vida de vocês e depois ficam mandando mensagem para mim. Henrique, por que eu só manifesto isso e aquilo? Eu falo assim, me passa aí o top 10 listas de músicas que você mais ouve. Tu vai ver por que você está manifestando isso. Aí depois não sabe. Aí, por que eu só atraio homens indisponíveis? Puxa aí as últimas top 10 de músicas que você tem ouvido. Que tu vai ver que é só sofrência. É só o homem que abandonou e fez isso, fez aquilo. A mulher que tá bom que se sente abandonada. É só isso que a pessoa ouve. Vai ver o que ela assiste na televisão, nas séries, filmes e etc. Pessoal, vocês estão entendendo como é que o sistema Matrix funciona? Eles vão botando informação e a gente vai aceitando como verdade. E o nosso subconsciente vai manifestando aquela informação que eles estão mandando. Sabe aquelas profecias? É assim que se materializam. Manda uma profecia, fala que a profecia, fala que foi um ser espiritual que mandou. Todo mundo começa a acreditar naquilo e aquilo se manifesta. Você já viu alguma boa profecia sendo manifestada pela mídia? É só desgraça. Alguém já viu aqui? Não, tem uma boa profecia para o Brasil. Só Chico Xavier. O único que eu lembro é Chico Xavier. Que obviamente, tinha um coeficiente espiritual muito alto e começou a mandar profecia positiva para a galera. Para ver se começava a mudar. E até hoje as profecias dele já estão sendo rebatidas, né? Quando ele falava que Brasil, né? Aquele livro do Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, não sei o que lá do mundo. A galera já está hoje em dia, isso aí isso não existe, isso aí o Chico Xavier errou, não sei o que lá. Até isso. Então, pessoal, para vocês verem a importância de proteger o subconsciente. Anda na rua, vocês vão ver a quantidade de propagandas que a gente é exposto o tempo todo. E que a gente nem
faz a menor ideia que a gente está vendo e que está sendo absorvido pelo nosso subconsciente. Porque a gente não rejeita, a gente não refuta. O subconsciente está aceitando como verdade. Você olha aquele produto numa propaganda, tipo assim, produto, sei lá, X escrito. Que coisa legal. Isso aqui é muito bom. Pode ser propaganda de cocô. Bota lá um cocô. É sério, pessoal. Bota a propaganda de um cocô, bota alguém comendo cocô e bota assim, nossa, que cocô gostoso. Que cocô legal. Daqui a pouco vai ter gente comendo cocô. É sério. Vocês estão brincando, mas isso é sério. Vocês estão rindo, mas é sério. Daqui a pouco vai ter gente, se vocês fizerem isso, vai ter gente comendo cocô. Tem gente que faz isso. Não cocô literal, mas coisas que são completamente hipóteses. E as pessoas acham aquilo legal. Hoje em dia, insanidade é vendido em propaganda. Vocês querem saber um dado interessante? Até uns anos atrás, até um tempo atrás, era muito incomum, por exemplo, se ter bares cheios dia de semana. Geralmente, quem pegou essa época aqui? Eu peguei. Que os bares costumavam ficar cheios mais sexta, sábado, domingo, né? Era meio feio, assim, era meio socialmente não aceito. Pessoa bebendo, assim, na rua, bar, boteco, dia de semana, de segunda a sexta, né? Vocês pegaram essa época também? Na época de vocês também era meio assim? Hoje em dia, bar, boteco, é cheio de segunda a segunda, não é? De segunda a segunda. E você vê de tudo. Você vê de adolescente, não são mais aqueles alcoólatras, não, que você já sabe que estão ali sempre. Hoje em dia, tipo, é happy hour, 10 horas da manhã, não é? De segunda a segunda. Se você for hoje, se você for agora, se vocês forem agora, em qualquer bar, boteco, você vai estar cheio. Sabe quando é que isso começou? Quando uma música foi a mais tocada do Brasil. Sabe qual música foi? Vocês lembram? Vamos embora para um bar, beber, cair e levantar. Vocês lembram dessa música? Beber, cair e levantar. Vamos embora para um bar, beber, cair e levantar, beber, cair e levantar, beber, cair e levantar. E a música é só isso. A música é literalmente só isso. E essa música foi tocada durante, sei lá, meses, anos. Essa música foi só tocada, só essa música. Depois que o subconsciente das pessoas começaram a aceitar isso como verdade, começou a manifestar isso. Para o seu subconsciente entender que aquela informação não é boa. O seu subconsciente precisa entender que você não concorda com aquilo. E você precisa falar isso claramente para ele. Pô, mas Henrique, andar na rua se torna até meio chato, né? Sim, se torna insuportável. Quanto mais consciente vocês vão ficando, mais insuportável vai se tornando ficar na sociedade moderna. Principalmente centros urbanos muito cheios. Se torna insuportável. Porque você fica ouvindo das maiores asneiras o tempo inteiro. É chato, é cansativo no início, mas depois se torna automático. No início, para mim, se tornou meio chato, mas hoje em dia é meio automático. Eu prestar atenção no que está sendo, no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo. Tem um fotógrafo que eu acompanho chamado João Mena, que ele fala que o caráter ele é alimentado pelos ouvidos e pela boca. Você alimenta o seu caráter pelo que você vê e pelo que você ouve. Perdão, essa é a frase. O caráter é alimentado por tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente ouve. Mesmo que conscientemente vocês não estejam entendendo a mensagem que está sendo passada, se vocês não prestarem atenção e refutarem, o subconsciente começa a aceitar como verdade e vai mobilizar, pessoal, de tudo e qualquer coisa para essa verdade ser uma realidade. O mal, as trevas, só conseguem agir nesse planeta através desse princípio da mente. Precisa do ser humano pensando aquilo. Por que vocês acham que os últimos filmes, larga escala, você pega a larga escala dos últimos filmes,
É tudo o quê? Fim do mundo. Apocalipse. Quantas séries saíram nos últimos, sei lá, 5 anos sobre, por exemplo, zumbi? A humanidade vira zumbi. Nada. Quantos últimos filmes caem um cometa no planeta? Uma doença se acelera? Só tem isso. Por quê? O seu subconsciente vai aceitando como verdade. É assim que o mal opera. O mal precisa que o ser humano, em larga escala, aceite a informação que está sendo passada como verdade. Vai assistindo o filme de apocalipse, de zumbi, disso, daquilo. Vai assistindo, sem fazer a menor autocrítica, aceitando como verdade, simplesmente aceitando, tá? Absorvendo. Daqui a pouco o subconsciente coletivo vai manifestar isso. Vocês querem saber os próximos passos das trevas nesse planeta? Comecem a observar os filmes que estão saindo, as séries que estão saindo, as músicas que estão sendo divulgadas pela massa, que vocês vão saber qual é o próximo passo do sistema. Ele fala, o nosso subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Extremamente sensível. Muito sensível. Como que a gente estimula o nosso intelecto? Eu conheço, por exemplo, não conheço fisicamente, mas eu sei de alguns mestres aí que, por exemplo, eles não têm rede social. Eles leem. Eu gosto de ler, eu adoro ler. E eu tenho lido bastante. Eu conheço pessoas, pessoal, que leem um livro por semana. Juro a vocês. Eu conheço pessoas que leem um livro em 2, 3 dias. Você sabe qual é a média brasileira de pessoas que leem livros? Quantos livros o brasileiro, assim, em média, tá? Lê por ano? Acho que 2 livros por ano. Botando numa média de pessoas que leem pra caramba. É muito pouco. Então, a gente saber estimular corretamente o nosso intelecto é de extrema importância. Vocês acham que, de uma maneira geral, se a gente, tipo assim, vou deixar a vida me levar, vou para a sociedade, vou para o mundo, vou para a vida, o que vocês acham que mais vai ser estimulado no intelecto de vocês? Coisa boa ou coisa ruim? De uma maneira geral, coisa ruim, né? Realmente, hoje em dia, Franciele, é um desafio muito grande a gente estimular corretamente o nosso intelecto. A gente precisa ter um nível de discernimento que hoje em dia praticamente não existe. A gente precisa ter um nível de discernimento muito alto. E a gente precisa ter um nível de disciplina muito alto também. A gente precisa saber o que a gente quer com muita certeza, porque senão a gente é levado pela maré. Quantas pessoas vocês têm lá no WhatsApp de vocês, por exemplo, grupo de amigos, amigas, família, etc. Quantas pessoas diariamente, semanalmente, chamam vocês para tomar uma cervejinha, para ir na festinha, para ir não sei aonde, para fumar um negocinho? Vocês vão pensar em, provavelmente, algumas pessoas. Quantas pessoas desse WhatsApp chamam vocês para... Vamos ali num centro de meditação. Pô, vai ter uma aula de yoga hoje, maneiro, vamos lá? Quantas pessoas, de uma média na vida de vocês, chamam vocês para estímulos positivos? Quantas chamam para estímulos negativos? De uma maneira geral, a maior porcentagem estão nos estímulos negativos. De uma maneira geral, das pessoas em geral, é isso. Quantas pessoas, quantos bares, por exemplo, existem aí no bairro de vocês? Provavelmente vai ter uma quantidade tão grande que vocês não vão saber nem contar. Não sei, Henrique, muitos. Quantos centros de yoga e meditação tem no bairro de vocês? Nenhum, provavelmente. Então, como é que a gente estimula positivamente o nosso intelecto nisso tudo aí? A gente não tem que ter um nível de autodisciplina muito alto.
Tem que ter um nível de certeza muito alto. Se a gente vivesse num mundo onde só existisse pessoas iluminadas, tá ótimo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que vai ser luz. Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu com 92,7% de sofredores, tu vai sofrer. Por quê? Porque quem vai se levar? Tu tem que ter um nível de mérito, tem que ter uns méritos muito altos para nessa vida me levar, a vida leva eu, a vida te levar para Bárbara. Imagina. Bárbara é entre, sei lá, 8 bilhões. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tu vai parar lá na caverna de Bárbara no Himalaia. Pô, tu tem que ter um mérito, assim, de, porra, muito alto. Tu tá andando por aí, tu tropeça, tá levando até Bárbara. Pô, tu tem que ter um mérito muito alto. Eu falei isso lá quarta-feira no Mente Consciente. Pessoal, encontrar com um mestre, uma mestre espiritual nesse planeta é uma bênção, pessoal. Você não faz ideia do tamanho da bênção que é. Do tamanho do mérito que é encontrar um mestre, uma mestre espiritual de fato, tá? Estou falando de fato, não pseudos mestres e mestras. Estou falando de mestres espirituais, assim, de fato. É uma bênção muito grande, um mérito muito grande. Ele começa os exemplos, né? Falando sobre sugestão, falando, né? Ele dá o exemplo do navio, né? Chega para uma pessoa que é facilmente sugestionada, que tem medo, por exemplo, de ser enjoada, não está enjoada, só não está enjoada, mas ela tem medo de ficar enjoada. E você fala assim para a pessoa, nossa, você tá parecendo enjoada? Puxa, a pessoa vai vomitar no minuto seguinte. Eu dou esse exemplo do Cristiano Ronaldo, por exemplo, chega para o Cristiano Ronaldo e fala assim, tu é um péssimo jogador de futebol. Ele vai rir da tua cara. Ele vai nem dar bola, ou ele vai rir. Por que ele vai rir? Porque ele sabe que ele é um bom jogador de futebol. Ele tem certeza disso. Ele já ganhou, sei lá, quantas vezes o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Ele está certo quanto a isso. Ou seja, essa informação, essa sugestão não vai ser aceita pelo subconsciente dele, porque já é um hábito de pensar ser um bom jogador. Agora, chega para ele e fala assim, tua sobrancelha está mal feita. Ele provavelmente vai ficar meio bolado. Ele vai tremer. Ele pode até manter a pose, mas ele vai no banheiro ver se está mal feito mesmo. Porque dá para perceber pela vaidade dele, né? Que ele tem alguma questão com beleza. E tudo bem, né? Pode ser manter todo aquele corpo, toda aquela beleza ali, pode ser uma maneira dele trabalhar a beleza interna, ok. Mas sugestione isso para ele. Muito provavelmente ele vai ficar estremecido. Por quê? Porque essa ideia ainda não está totalmente consolidada no subconsciente dele. Ou seja, ele não tem 100% de certeza que ele é uma pessoa bela. Por isso, inclusive, a vaidade. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Se você souber o calcanhar de Aquiles da pessoa e souber sugestionar, por isso a importância de proteger o nosso subconsciente e como ele fala no livro, a gente precisa ter consciência de quais conceitos errôneos e distorcidos a gente está carregando no nosso subconsciente. E isso, inclusive, a meditação faz, a meditação traz. Que é essa consciência do que aquilo que está inconsciente, do que a gente está constantemente pensando. Quando vocês sentam para meditar, vocês não começam a ter contato com uns pensamentos que ficam meio ali em loop eterno, que conscientemente vocês não estavam prestando atenção? Prestem atenção nesses pensamentos. Que pensamentos são esses? E vocês vão perceber o que vocês estão manifestando. Quantas pessoas na época lá do bebê cair e levantar, não sentassem para meditar, e a mente ia perceber a mente? Bebê cair e levantar, bebê cair e levantar. Quantas pessoas não iam perceber isso? Várias. Eu adoro esse exemplo do Cristiano Ronaldo. Aí ele entra... boa. Esse parágrafo aqui que eu sublinhei. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou o caso de pôr alguma coisa na mente de alguém.
é o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. Ou seja, para uma sugestão que não seja benéfica para vocês não ser aceita e jogada para o subconsciente, vocês precisam rejeitá-la. Vocês precisam dizer para o subconsciente, isso aqui é porcaria. Não quero, não concordo. Vocês precisam dizer isso. Vocês precisam manifestar isso. Se possível, em voz alta. Se não, basta, às vezes a gente não pode também, né, todo momento ficar, não concordo, não quero, não concordo, não quero, não concordo, não quero, não concordo. Deve ficar meio chato. Mas internamente vocês podem. Estou vendo uma coisa. Outro dia mesmo, eu estava vendo alguma coisa aqui no meu computador, e aí passou uma propaganda. Acho que eu estava vendo um vídeo no YouTube, né? Aí passou uma propaganda, alguma coisa assim. E a propaganda é uma parada completamente. Sim. Enfim. E eu prontamente, não falei nada, mas prontamente eu falei: isso é uma besteira. Só de ter falado isso, o meu subconsciente já entendeu. Já rejeitou aquela ideia. Propaganda, compre, 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 passando a ideia de que é algo legal. Se vocês não olham aquela propaganda e rejeitam aquilo, vocês vão começar a ter desejos daquilo. É claro, por quê? Porque o subconsciente está entendendo aquilo ali como uma verdade. Vamos lá, continuando. Agora a gente entra na parte assustadora, como disse o Écio. Entra nos exemplos que ele traz da vida dele. Quem aqui leu esses exemplos? Quem aqui leu o exemplo do cara que perdeu o braço e a filha foi curada? Esse exemplo é bem forte, né? Para quem não leu o livro e não está sabendo desse exemplo, o Joseph Murphy conta um caso de um cara que a filha dele ficou muito doente, de uma doença muito séria, uma doença de pele, artrite, doenças de pele, e a filha dele estava muito doente e nenhum médico sabia o que fazer com ela. Não tinha cura. E aí o pai dele entrou em desespero e começou a repetir em desespero para os amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. E ficava repetindo isso com certeza, com energia, com emoção. Não muito tempo depois, esse cara estava dirigindo um carro, o carro dele bateu de frente com o outro carro e o braço dele foi decepado o braço dele foi decepado da batida na altura do ombro. Quando ele saiu do hospital, ele recebeu a notícia de que a filha dele tinha se curado, magicamente. E aí o Joseph Murphy fala: lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. Vou repetir a frase que ele falou lá no início do capítulo. Vou e volto nos capítulos. Cadê a frase? Não temos como saber que recursos ele mobilizará. O subconsciente não raciocina. Ele aceita tudo o que for sugestionado, aceita como verdade. Ele aceita e manifesta. Ele não faz nada além disso. Ele não raciocina. Tem certeza que você quer perder o braço para ver sua filha curada? Ele não vai fazer essa pergunta. Ele vai mobilizar o universo inteiro para isso ser uma verdade, uma realidade. E quanto mais certeza você coloca nisso, quanto mais emoção você coloca nisso, mais fácil e rápido isso vai se manifestar. Quanto mais certeza, emoção vocês colocam no que vocês estão falando, é instantâneo a realização daquilo. É instantâneo. O cara falando: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. O subconsciente falou: tá bom. Perdeu o braço e a filha foi curada.
Ele dá um exemplo também da Janet, né? Que era uma cantora que foi convidada para fazer um teste e ela ficava repetindo para ela mesma que ela não ia conseguir, que vai chegar na hora eu não vou conseguir cantar, vai ser horrível, não vou conseguir, ficava, não vou conseguir. E sabe o que estava acontecendo? Ela estava perdendo voz. E aí ela lembrou do Joseph Murphy e começou a fazer autossugestões positivas. Não, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir sim. Aí ele começa a dar uma pitada do que ele vai falar em outros capítulos sobre a inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ou seja, quando a nossa mente está mais calma e serena, a nossa mente aceita com mais facilidade aquilo que está sendo sugestionado. Por isso que final das minhas meditações é sugestão pura que eu mando para mim. Eu aproveito que a minha mente está num estado de serenidade total. Nos últimos minutos de meditação é só sugestão com muita certeza. A minha mente está um livro aberto para receber sugestões. Quando a gente está relaxado fisicamente, é quando a nossa mente está mais propícia para receber qualquer tipo de sugestão. Quando você está lá no seu sofá, relaxadão, jogo do Flamengo, né, Moisés? Que beleza, agora é só alegria, agora é só descanso. E aí liga a televisão, pessoal, é linha direta para o subconsciente. Relaxa no sofá e liga a televisão. Vai ouvir uma música sofrência relaxada. Seu subconsciente absorve aquilo ali, ó. Assim. Então, quando a gente está num estado de inércia física, respira fundo, relaxa. E a gente recebe sugestão, essa sugestão ela vai direto, assim, tipo assim, puf, via direta, assim, digamos. Aí depois ele dá o exemplo da mulher de 75 anos que recuperou a memória, que na verdade ela não tinha perdido a memória. Só que ela assim, olha só que coisa, gente. Ela se esqueceu uma vez de uma coisa e aí ela começou a achar que estava perdendo a memória. E ela começou a perder, ela começou a repetir. Eu estou ficando velho, devo estar perdendo a memória por causa da idade. E ficou repetindo. Chegou um tempo, ela já não lembrava mais de nada. E só o fato dela ficar repetindo, de hoje em diante, minha memória está melhorando, eu recordo de tudo com muita precisão, clareza, definição. Minha memória está ótima. Sempre que eu precisar de alguma coisa na minha mente, a minha mente traz sem problema nenhum, rapidamente, facilmente. Pouco tempo depois, a memória dela voltou ao normal. Eu já atendi uma vez uma menina, quando ela chegou para mim, ela estava em estado depressivo. Ela estava num estado depressivo já um pouquinho avançado, assim, digamos. E aí, conversa vai, conversa vem na terapia, e a gente foi entendendo algumas questões dela com o pai, né, e tudo mais. E acho que eu dei esse exemplo na última aula, mas vou dar esse exemplo de novo por conta do contexto. E essa menina, o que aconteceu? Ela tinha muitos desejos, ela tinha algumas expectativas, depois que ela estava se formando na faculdade, né? Ela tinha acabado de se formar na faculdade. E ela tinha expectativa de sair da faculdade, arranjar um emprego, passar no concurso público, estar namorando, enfim, sair da casa dos pais. Ela tinha toda essa expectativa. E aí, num período, eu não lembro exatamente, mas foi um período mais ou menos de um mês, aconteceu tudo que vocês possam imaginar na vida dela, tudo o contrário do que ela esperava. Ela bateu com o carro, o raparigo lá, que ela saía, terminou com ela. Ela não passou no concurso público, foi rejeitada em todas as provas. Ela não conseguia arranjar emprego, tinha sido rejeitada em algumas entrevistas de emprego. Não conseguiu sair da casa dos pais. Em um mês,
tudo aconteceu contra a expectativa dela. O que ela, com muita emoção, com muita certeza, repetiu e disse? Nada dá certo na minha vida. Para que eu vou viver se no final tudo vai dar errado? E ela falou isso com uma certeza tão grande que ela entrou em depressão depois. Para que eu vou estudar para concurso se no final eu não vou passar? Para que eu vou sair da casa dos meus pais se nada vai dar certo? Tudo era automático na cabeça dela de para que eu vou fazer isso se no final vai dar tudo errado? E ela começou a entrar em depressão. Ela se desconectou da vida. Ela ficou presa na insatisfação. Ela ficou presa no desejo que não foi satisfeito. E ela criou uma crença central de para que eu vou me esforçar, vou fazer qualquer coisa se no final tudo vai dar errado? E ela começou a não fazer nada. Ela começou a entrar cada vez mais num estado de inércia. E ela entrou em depressão. E bota terapia nisso, né? Bota terapia nisso. Muita conversa. E aquela conversa, assim, às vezes, uma terapia, ela falava 10 frases. A gente trocava, sei lá, 3, 4 frases cada um e ela ficava 20 minutos em silêncio. 15 minutos em silêncio. Aí a gente trocava mais um pouquinho, aí ela voltava para o silêncio. Então foi, meses e meses e meses de terapia para a gente entender, chegar no cerne dessa questão. Ela aceitou essa sugestão com tanta certeza que a vida dela parou. Ela ficou com a vida totalmente parada. Ela ficou quase 10 anos com a vida parada. A vida dela parou, não conseguiu nada. E aí, quando a gente começou a fazer terapia, a gente começou a trabalhar essas questões, a gente foi trabalhando, foi conversando, umas investigações do consciente aqui e tudo mais. E juro para vocês, não é brincadeira, isso é real. Em 2 meses, ela arranjou um namorado, ela arranjou um emprego. Questão só dela entender de que, opa, caraca, que sugestão é essa que eu dei? Por que eu estou acreditando nisso? Caraca, eu nem tinha reparado. Ela meio que saiu de um sono, um pesadelo que ela estava vivendo, ela começou a falar, caraca, é verdade. E aí, questão de pouco tempo, ela arranjou um namorado, ela arranjou um ótimo emprego. Ela chegou, na última sessão, ela chegou para mim e falou assim, Henrique, vou ganhar um dinheiro que eu nunca vi na vida. Que ela ganhou uma coisa aí, falou assim, eu vou ganhar, ela falou assim para mim, eu vou ganhar X de dinheiro. Nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida. Bastou mudar aquilo que ela estava repetindo de hábito. E conscientemente o subconsciente estava aceitando. Ela falou, opa, isso não, isso mais não. Não quero mais isso, agora eu quero isso. 2 meses, puf. Isso, pessoal, é para qualquer coisa. Toda a nossa vida é resultado do que a gente conscientemente repete e aceita como verdade. Tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. Ele dá o exemplo também do outro lá, Hugh, que o cara era um pé no saco de todo mundo. O cara quis mudar. E ele simplesmente começou a repetir para ele mesmo. A partir de hoje, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa bem disposta. Todos os dias eu estou me tornando cada vez mais digno de estima, de compreensão. Eu sou o centro da alegria da minha vida, da vida das pessoas. Eu faço tudo com boa vontade. Eu contagio todo mundo. 1 mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil de conviver com ele. Ele acreditava que ele era um pé no saco. E por ele acreditar que ele era um pé no saco, as pessoas reforçavam isso, dizendo que ele era um pé no saco, e ele se tornava cada vez mais do que um pé no saco. Com esse exemplo, eu ainda trago uma reflexão para vocês. O que vocês estão sugestionando na vida dos outros? Tu é um saco mesmo. O que você sugestiona para a esposa de vocês, para o marido de vocês,
namorados, amigos. Quando alguém comete um equívoco, por exemplo. Tu é uma anta mesmo? Ou vocês estão dizendo, tudo bem, mas você pode estudar e melhorar. O que vocês estão sugestionando para as pessoas que convivem com vocês? Vocês estão estimulando as pessoas a melhorarem? Eu sou muito burro. Que burro que é? Tu é inteligente pra caramba, tu sabe fazer coisa que eu não sei. E aí lista tudo que a pessoa faz. Realmente, é verdade, sou inteligente. Cara, se vocês fizerem isso, vocês tiram a pessoa de um buraco, às vezes, que ela está cavando. Só com isso. Às vezes a pessoa chega para você, nossa, eu não vou conseguir, que tu não vai conseguir. Tu não conseguiu já isso na tua vida? Lembra quando tu teve essa dificuldade aqui e você conseguiu? Lembro. Porra, então como é que tu diz que não vai conseguir? Pô, é verdade. Vocês têm essa sabedoria na hora de sugestionar? Vocês têm essa sabedoria na hora de questionar a pessoa de uma maneira sábia, para às vezes tirar ela da insanidade que ela se encontra? Às vezes, pessoal, vocês podem trazer a sanidade para uma pessoa com uma simples frase, com uma simples pergunta. Vocês podem trazer a pessoa de volta para o real, tirar ela de uma fantasia. Quem viu os meus stories hoje? Especial Dia dos Namorados. A pessoa perguntou, 5 anos de relacionamento. Até hoje, não conheço a casa da pessoa, a família da pessoa. 5 anos de namoro. Eu perguntei, mas por que essa pessoa ia apresentar você à esposa dele? Não faz sentido. A pessoa acorda do sonho que ela tá. Caraca. Pum. Eu já recebi mensagem assim, pessoal, de 8 anos. Uma pessoa já me perguntou, 8 anos de namoro, até hoje eu nunca fui na casa dele. Eu já recebi isso na caixa de perguntas. E eu respondi a mesma coisa. Ele não te levou porque não você vai conhecer a esposa dele, né? E aí, né, enfim. Aí ela me mandou mensagem, uma semana depois. Henrique, fui verificar. Fui lá na casa dele. O cara era casado. 8 anos, ela nunca tinha ido na casa dele, tipo assim, nada. Bastou alguém. Acorda. Deixa eu lá verificar isso. E descobri que o cara era casado. Em uma semana ela descobriu, tipo, rápido. Rapidinho, em questão de dias ela descobriu que o cara era casado. Só que às vezes a gente fica o quê? Naquele loop de sugestão mental. E às vezes o óbvio foge a gente. E aí ele vai falar sobre a heterossugestão. Heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Ou seja, não é autossugestão, é heterossugestão. A autossugestão é aquela sugestão que a gente mesmo sugestiona para nós, e heterossugestão é que outras pessoas sugerem para a gente. E aí ele fala, a sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o controle sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Ele dá uma listinha, né, desde que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Aí tá lá, você não pode, você não isso, não adianta, você... enfim, tudo isso que a gente está debatendo aqui. Aí ele fala que quando a gente era criança, recebíamos facilmente sugestões das pessoas que nos eram importantes, e como eram importantes, a gente nem questionava. Eu já atendi uma vez um homem, 50 e poucos anos, que ouviu a infância dele inteira, que ele era um homem feio pela própria mãe. A mãe dele ficava repetindo, você é feio, você é feio, você é horrível, você é feio, você é feio. 50 anos, não conseguia se relacionar. Só se relacionava com mulheres extremamente complicadas, muito complicadas. Mulheres que chegavam a, tipo, vamos viajar? Vamos. Sei lá, para outro estado. Ele morava no Rio. Aí a namorada dele chamou ele para ir num evento do trabalho em Sergipe. Sergipe, longe. Compraram passagem e tudo mais, chegaram lá
na viagem. Isso porque ele já tinha me contado outras histórias de que ela morava em Búzios, ele morava no município do Rio. Ele ia para Búzios visitar ela e ela expulsava ele da casa dele, da casa dela. Tipo, expulsava ele tipo, de madrugada, vai embora. E ele tinha que dormir na rodoviária para ir embora no dia seguinte. Aí ele falou assim, ela me chamou para ir para Sergipe, lá no congresso, lá no Centro das Coisas, sei lá. Aí eu falei para ele, você vai? Aí ele falou, vou. Tá bom. No meio da viagem, ele manda mensagem, Henrique, vou ter que voltar com urgência. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, estávamos numa mesa das pessoas de trabalho lá dela, e ela começou a flertar, paquerar com o cara do meu lado. O que aconteceu? Foram para o hotel, discutiram lá, e a mulher expulsou ele do hotel. Ele falando, mas eu paguei o hotel também. Expulsou ele do hotel. Ele não conseguiu ficar mais 1 ou 2 sessões de terapia, porque era muito difícil para ele enfrentar a própria mãe. O próprio você é feio. Ele não conseguiu, ele não teve forças, ele não conseguiu juntar forças para enfrentar a voz da mãe dele, a heterossugestão da mãe dele. Ele não teve forças, ele abandonou a terapia. Para vocês verem o poder da heterossugestão. Aquilo que a gente recebe de informação quando criança, que hoje está ditando o rumo na nossa vida. Aí ele fala uma coisa que eu já falei aqui. Pegue o jornal ou ligue a TV. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade e desastre iminente. Imagina uma pessoa assistindo desastre iminente na televisão todo dia. Daqui a pouco ela está com síndrome de pânico. Ele fala, não podemos e nem devemos aceitar. Você tem o poder de combater todas essas ideias destrutivas ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Se vocês começarem a constantemente darem autossugestões construtivas para a mente de vocês, a mente subconsciente vai naturalmente começar a rejeitar e a combater qualquer outra. Eu tenho o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele não precisa mais ficar repetindo eu sou um bom jogador. Isso já é tão internalizado que se alguém fala para ele que ele é um mau jogador, ele nem precisa combater. É natural para ele rejeitar. A gente precisa inundar o nosso subconsciente tanto e tanto de informações positivas, construtivas, até que o nosso subconsciente comece a rejeitar de maneira natural essas coisas. Até que a nossa mente consciente, comece a rejeitar de maneira natural essas coisas. Para mim, Henrique, a vida é maravilhosa. A vida é linda. E a vida é um presente de Deus. A vida é para a gente usufruir de maneira alegre, positiva, harmoniosa. Deus, para mim, é puro amor. Isso, para mim, já é tão verdade que qualquer coisa que as pessoas falem que a vida é difícil, que a vida é isso, que a vida é sofrimento, meu consciente já rejeita na hora. Qualquer coisa que é fora de um merecimento para mim, minha mente consciente já rejeita. É automático rejeitar aquilo. É automático rejeitar. E não é à toa que eu não passo dificuldade. Eu não passo nenhuma dificuldade. As coisas chegam para mim de uma facilidade. Tipo, Henrique, nossa, você se esforça? Eu não me esforço nada. Muito fácil. E eu adoro isso, eu amo isso. Pessoal, se eu conto a minha vida íntima para vocês, a minha vida é muito fácil. Tudo acontece de uma maneira muito fácil. E eu amo isso. Eu adoro isso. Me alegro com isso. Não tem nenhum traço de dúvida na minha cabeça de tipo, se tá fácil, porque tem alguma coisa errada, né? Isso é muito comum na mente do brasileiro. O que vem fácil, vai fácil, né? Se tá fácil, é porque, né, tá faltando alguma coisa.
Está faltando um sofrimento. Isso não é muito comum na mente do brasileiro? Tem que ser sofrido. Se foi fácil, é porque não tem valor, né? Para ter valor, tem que ser sofrido. Isso, se você fala isso para as pessoas, elas nem discutem contigo. Né? É tipo uma verdade inconfrontável isso. Eu já repeti tanto o contrário disso, o complemento positivo disso, e eu repito todo dia, que a minha mente rejeita isso automaticamente. Automaticamente. E eu falo para vocês, sejam chatos, sejam chatas, quando se trata de proteger o subconsciente de vocês. Eu já assumi a carapuça do novinho rabugento, né, que fala lá no Instagram. Eu já assumi a carapuça, pode chamar do que quiser. Não aceito esse tipo de sugestão. Pode me chamar de novinho rabugento, velho rabugento, fala o que eu quiser. Não sei, ponto comum. E eu estimulo vocês a assumirem essa capa de proteger o subconsciente de vocês, mesmo sendo as pessoas mais chatas do mundo. Não aceitem sugestões negativas. Nem de vocês, nem de ninguém. Mesmo que seja a coisa mais bizarra. Essa prova vai ser difícil. Eu faço faculdade de psicologia. Eu ouço muito isso. Nossa, Henrique, essa prova vai ser muito difícil. Vai ser difícil para você. Para mim vai ser fácil. Mas você estudou, não. Mas como vai ser fácil? Não interessa. Não interessa como vai ser fácil. Vai ser fácil, acabou. Mas você estudou, não. Mas como vai ser fácil? Não interessa. O inconsciente vai mobilizar o que quer que seja para essa prova ser fácil. Vai cair a matéria que eu assisti a aula bem. Vai cair a parte que eu estudei. Para a gente finalizar, antes de abrir para perguntas, uma história de Yogananda. Outra história de Yogananda. Yogananda fazia faculdade também lá na Índia. E Yogananda só fazia porque o guru dele dizia que era importante ele fazer por conta de uma coisa que ele ia fazer no futuro. E aí o Yogananda ia ter prova de sânscrito. E ele não tinha estudado nada. Yogananda não tinha estudado nada de sânscrito. E ele precisava de 6 nessa matéria. Ele precisava do conceito mínimo para passar. E aí ele ia se formar na faculdade, mas ele nunca tinha estudado sânscrito. Tipo assim, ele não sabia nada. E a prova era no dia seguinte. E aí estavam andando na rua e aí começou a ventar. No que começou a ventar, uma folha voou na cara do Yogananda assim. E aí ele pegou a folha assim, e aí estava escrito, e aí uma folha com um texto em sânscrito. Aí ele, nem sei falar sânscrito, mas ele entendeu que aquilo ali era um presente divino para ele. Lembra que Yogananda falava para ele todo dia, né? A divindade cuida de mim. A mãe divina cuida de mim. Não preciso fazer nada. Eu sou 100% cuidado pela mãe divina o tempo inteiro. E eu tenho amor e total confiança que a divindade me traz tudo aquilo que eu quero. Tudo aquilo que eu preciso. Voou uma folha de texto em sânscrito na cara dele. Ele pegou esse texto, foi até a casa de um amigo dele da faculdade, que era ótimo em sânscrito, e ele estudou somente aquele texto. Só o texto. Chegou na hora da prova, era o texto. O professor pediu o texto que voou na cara dele. É justo? Não é justo? Pessoal, isso aí é do politicamente correto. Mas e quem estudou muito para a prova e tudo mais? Não interessa, é um princípio universal. O que vocês acreditam vai se manifestar. Ponto final. Tem muita gente metida em falcatrua, desonestidade, porque simplesmente acredita que vai ganhar dinheiro de qualquer maneira. Vai ter os karma dele depois? Vai. Vai passar, né, os perrengues vai. Vai ficar armazenando antimatéria no corpo? Vai. E quando desencarnar, vai lá pro buraco. Vai desce que nem, bigorna. Assim. Vai acumulando tanto antimatéria, quando sai do corpo, vai que nem tobogã. Assim, vai. E vai se ter com as questões de sofrimento alheio. Vai. Mas o universo não é terapeuta.
É um princípio universal. E, para finalizar, isso também é heterossugestionado. As pessoas colocam a gente nessa posição de vítima. A sociedade coloca a gente nesse patamar. Os governos, por exemplo, não fazem muito isso. Você é vítima, você não consegue, você precisa de mim. Deixa eu fazer por você porque você não consegue. Religiões também não são pautadas nisso. Você não consegue chegar até Deus, visualizar Deus sem mim. Você precisa do meu ritual. Você precisa de um intermediário. Ou seja, governo, religião, escola, etc. Tudo faz isso. E a gente vai aceitando isso. Eu já saí de uma religião assim. A pessoa chegou para mim e falou assim: mas se você não fizer isso, você não vai conseguir, você não vai, a sua vida não vai para frente. Eu falei, o quê? Na hora, eu falei assim: estou me desligando neste exato momento desta igreja, deste local, e estou me despedindo, tchau. Vamos ver se a minha vida não dá certo. Vai dar certo, sim. Eu não preciso de vocês para a minha vida dar certo. Eu sou assim, tá, pessoal? Na vida real. E minha vida só dá certo. Essa é a sugestão, pessoal. Olha a sugestão que vocês estão recebendo todos os dias. De políticos, de religião, de igreja, de tudo que é lugar. É sempre controle. Ele fala no livro, a maior parte das heterossugestões que a gente recebe diariamente é para controle. É para domínio. Cadê a parte que ele fala exatamente isso? Em todas as eras, em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuam-se graças ao poder da heterossugestão. Por que existe igreja hoje em dia? Por quê? Porque sem a igreja o ser humano não consegue o quê? Amadurecer, não consegue encontrar Deus. Mesmo o próprio Jesus ter chegado numa igreja e falado: meu pai não está aqui. Meu pai não está aqui. Jesus derrubou essa heterossugestão, falando o quê? Meu pai não está aqui. Meu pai está aqui, no meu coração, e no coração de todo mundo aqui. Pô, acabou a igreja se todo mundo aceitar essa sugestão. Imagina, se todo mundo aceita a sugestão que Deus está dentro do seu coração. No dia seguinte não existe mais igreja. Mas você tem que estar consciente para você proteger o subconsciente. Se você não está consciente, está sendo tudo aceito. Ou você diz: eu sou o porteiro do Enem. Porteirão do Enem. Se você estiver dormindo na porta, vai entrar qualquer pessoa. Ou seja, se você não estiver consciente do que está passando pelo portão, passa qualquer coisa. Você viu a propaganda, você ouviu a propaganda. Você estava vendo, você não estava prestando atenção, mas você estava vendo. Você estava ouvindo. No meio do jogo, você estava lá distraído, pensando, sei lá, no que você ia jantar. Aí vem aquela propaganda. Coma cocô, porque cocô é super gostoso. Você estava lá pensando no jornal, na janta. Mas você nem ouviu. O subconsciente aceitou como verdade. Daqui a pouco, você vai estar andando na rua, aí vai ver um outdoor com alguém comendo cocô. Super cocô, coma que é super gostoso. Você passou o olho e você estava pensando no que você fez ontem, ou sei lá, no que seu chefe falou para você, ou no que uma das suas preocupações, bugnações do dia. Você passou o olho, deu uma olhadinha, viu? Você nem prestou atenção, mas o seu subconsciente absorveu aquela informação. Daqui a pouco você vai ver isso de novo. Daqui a pouco sai na mídia. Especialistas dizem: comer cocô faz bem para os olhos. Você sabe quando você está rolando tela assim? Instagram, rede social, etc. E aí você dá aquela roladinha, especialistas dizem: coma cocô. Comer cocô faz bem. Daqui a pouco, você vai começar a falar: pô, cara,
Tô afinzão de comer um cocô hoje. Não sei por quê, mas tá me dando essa vontade de comer cocô. Galera, é sério. É assim que começa. Você começa a achar que é intuição. Aí você tá lá na mesa da cozinha. Você tá fazendo teu almoço. Aí daqui a pouco tu tá lá comendo. Daqui a pouco tu tá lá, pô, cara, uma vontade de comer um cocô, mano. Não sei por que tá me vindo isso. Acho que isso é uma intuição. Aí você olha pro micro-ondas, tá lá 11h11. Pô, tá aí. É agora que eu vou comer cocô. Isso é um sinal divino. Eu vou comer cocô. Aí daqui a pouco pega o celular. 20h20. É isso. Cocô. Tudo vai ser para você afirmar a tua vontade de comer cocô. E daqui a pouco tu tá comendo cocô. Eu tô dando exemplo do cocô, mas serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. O exemplo do cocô é só para vocês verem o quanto que isso é real. Tem o último exemplo que ele dá desse capítulo é muito bom, né? Do parente dele que foi se consultar com uma vidente, com uma cartomante. Eu já atendi uma pessoa assim, tá, pessoal? Não desse exemplo específico, mas eu já atendi uma pessoa que foi se consultar com uma cartomante, e o cartomante deu uma sugestão para ela negativa. Para tirar essa pessoa dessa sugestão foi difícil, viu? Foi difícil. N relatos de eu atender pessoas, a pessoa foi começar a se relacionar com uma pessoa X, começou a se relacionar com uma pessoa Y. A pessoa Y é claramente uma pessoa perturbada. Claramente, assim. Muito claramente. Ela foi uma cartomante. A cartomante falou assim para ela, mas essa pessoa gosta muito de você. Essa pessoa, ela ama você. Não, eu vejo vocês ficando juntos. Eu vejo ele gostando muito de você. Eu vejo isso. A mulher aceitou essa sugestão. A vida dela começou a virar um inferno depois que ela continuou esse relacionamento. Depois de um tempo, ela chegou assim para mim e falou o seguinte, Henrique, eu acho que aquela cartomante estava errada. Porque tudo que ela falou aconteceu o contrário. Eu falei, ah, é? Eu falei, é? Ela falou, é. Ela disse que ele me ama, mas ele some aos finais de semana. Ela disse que a gente ia ficar junto, mas já tem 2 semanas que a gente não se vê porque ele não me responde. E ela, literalmente, ela não conseguia desgrudar, ela não conseguia superar esse rapaz, por conta dessa sugestão dessa cartomante. O parente do Joseph Murphy morreu. A vidente falou, você vai morrer na próxima, como é que é? Na próxima lua, não sei das quantas lá. Ele preparou tudo. E no dia que a cartomante falou que ele ia morrer, o coração dele parou. O parente do Joseph Murphy. Imagina, o cartomante falou, tu vai morrer, acho que eu esqueci agora qual é o dia, é na próxima, aproximando-se a nova lua nova. Tipo assim, falou que ele ia morrer na próxima lua nova. Ele ia falecer. Aí ele se reuniu com advogado, família, galera, eu vou morrer, todo mundo, Joseph Murphy, não acredita nisso, não acredita nessa sugestão, não tem nada a ver, tu vai ficar vivo, tu é saudável, tu não está perto da morte, nada dissuadia ele. Não, mas é uma vidente famosa. É uma vidente famosa que acerta o que ela fala, claro, né? Todo mundo aceita, sem questionar. Na próxima lua nova, o coração dele parou, no dia que se deu a lua nova. Um infarto. Para vocês verem como que é importante a gente proteger o nosso subconsciente dessas tanto autossugestões e principalmente heterossugestões. Se vocês começarem a perceber isso a partir de hoje com muita acurácia, vocês vão perceber, assim como Joseph Murphy descreveu, 90% das heterossugestões é tudo para domínio e controle. Para vocês serem controlados e dominados por quem esteja heterossugestionando. Esse livro é uma mudança de chave
porreta na vida, né? É isso. Por hoje é só. Hoje foi um encontro que a gente ficou um pouco mais de tempo, debatemos mais tempo, porque era um assunto que realmente eu queria muito conversar com vocês e falar o máximo que dava sobre isso, porque é o que eu vejo muito acontecendo, as pessoas se perdendo em autossugestões e heterossugestões. Então, por isso que a gente ficou um pouco mais de tempo, para a gente poder, sim, dar o máximo de exemplos e falar o máximo possível para vocês começarem a se tocar de como que isso interfere na nossa vida. Como que a nossa vida é reflexo do que a gente pensa. Buda falou isso. Tantos mestres e mestras falaram isso. A nossa vida é aquilo que a gente constantemente está repetindo, acreditando e aceitando como verdade. Não, o subconsciente não é terapeuta, não vai ficar questionando, vai manifestar o que é realidade. Se vocês acham, por exemplo, que só violência resolve a vida de vocês vai ser violência atrás de violência. Se vocês acreditam que tudo a vida é difícil, tudo vai ser difícil na vida de vocês. A prova que vocês vão fazer amanhã vai ser difícil? Vai ser difícil. E ponto, acabou. Se vocês vão com a certeza de que vai ser fácil, vai ser fácil. Se vocês hoje forem dormir com a certeza absoluta de que amanhã vai ser um dia maravilhoso, amanhã vai ser um dia maravilhoso. Não depende se vai ser um dia chuvoso, se vai ser um dia nublado, se vai ser um dia de sol. Não interessa, vai ser um dia maravilhoso. E vocês acordam reforçando isso, hoje vai ser um dia maravilhoso. Tenho certeza. Cara, vai ser um dia maravilhoso. O subconsciente de vocês vai mudar o universo inteiro para o dia de vocês. Comecem a fazer esse teste. Comecem a fazer essa experiência na vida de vocês. Que vocês vão ver quanto que isso é verdade.